E aí, como estão vocês? Tudo bem? Hoje vamos falar sobre um método, que é o meu método, que eu utilizo para criar meus projetos, criar meus conceitos, ajudar empresas e a desenvolver melhor os negócios dos meus clientes. E eu tô falando não somente de criar realmente produtos, mas às vezes, em muitos casos, achar novas oportunidades de negócios. Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou designer de produto, consultor, professor universitário e ajudo pessoas e negócios a se tornarem mais inovadoras e eficientes. Então, aqui a gente tem alguns projetos, tem desde a parte de baldes de pipoca, de luminária, chocolate, celular, o perfume do Egeu, que surgiu como Egeu, hoje em dia a gente conhece como Speed, um dos últimos dois projetos que saíram agora no meio de 2024 e começo de 2025, que são esses dois aqui, uma linha PET, um fotopolimerizador para cota, mesa, chocolate, perfume, um monte de coisa já realizei, já ganhei diversos prêmios e premiações, tá? Aí nacionais, internacionais, aqui tem alguns dos prêmios. Por que eu tô mostrando tudo isso? Porque às vezes eu falo sobre design, sobre a importância do design e as pessoas falam, tá, o que você já fez? Isso aqui é um dos exemplos, eu tenho mais slide aqui com mais exemplos de produtos que eu já realizei aí no longo desses 25 anos e tenho mais ainda, né? Tem, por exemplo, pregador, bid, né? Mesa, isso daqui foi um sistema inteligente de interruptor e também de uma torneira que era para uma empresa, cara, isso a gente tá falando de 2007, 2006, reutilização de material que é descartado para fazer uma linha mais decorativa. Então, de várias áreas, eu já fui trabalhando, já fiz bastante coisa. Aqui em cima é viabilização, para colocação para implementação, eu falo colocação de implementação de placas e sinalizações para espaço, por exemplo, esse daqui da Cautins, que é uma refinaria que foi em 2012, é isso, foi uma refinaria de calcário e a ideia era instalar lá a questão uma ISO, né, para deixar aquilo lá seguro. Então estamos querendo implementar a ISO, ou seja, transformar no local onde tiver sinalização, tudo direitinho para ganhar a validação do selo. Então ir lá, investigar, entender quais são os pontos, o que a gente precisava implementar, o que precisava ser sinalizado, de que maneira funcionava. Então era uma estratégia também, né? A linha da Natura, muito tempo que a gente fez, né? Esse aqui é um projeto que eu desenvolvi lá para o Arthur Casas, de desenvolvimento de produto. E aqui também uma estratégia de negócio da Bioprime, que é uma marca que acabou surgindo para justamente vender cosméticos e assim por diante. A gente participou de toda a estratégia inicial, como ele ia se posicionar e de que maneira ele ia acontecer. Bom, tudo isso acontece em cima de uma análise, em cima de um entendimento. E usando sim essas ferramentas que eu apresento aqui para vocês de Design Thinking, que não é, vocês vão ver que não é só ferramentas de Design Thinking, são ferramentas que a gente utiliza, muitas emprestadas de diversas áreas e no fundo, o Design Thinking é pensando sobre isso, o design pensa sobre isso. O grande diferencial do design é você colocar a pessoa no meio dessa operação. Então a pessoa é o ponto de partida. Qualquer projeto que vocês estão vendo aqui, qualquer um desses 3 slides aqui que eu apresentei para vocês inicialmente, eles estão falando sobre colocar a pessoa no centro para poder potencializar a empresa e as marcas dela. É um método que eu acabei criando, eu acabei juntando várias coisas e desenvolvendo, que é o método do triplo diamante. Mas tem um método que eu acabei juntando algumas expertises e eu vou explicar como funciona esse pensamento e como você se torna mais inovador usando esse método e como a gente pode auxiliar usando isso. Primeira coisa que eu observo na hora de entender um projeto, primeira coisa que eu percebi na hora de entender o projeto, é que muita empresa me entrega o quê? Me entrega o briefing. Só que quando ela me entrega o briefing, eu localizei que o briefing de qualquer empresa, ele tá nesse ponto. Ele tá onde? Ele tá no ponto onde já existe uma ideia consolidada, já existe uma pesquisa, já existe um enquadramento, já existe essa primeira pesquisa, são 2 tipos de pesquisa aqui. Quando o cliente me entrega um briefing, ele tá entregando, na verdade, já uma solução. Lembra aquela história de quando você vai fazer vestibular que fala que a solução tá na pergunta, né? A resposta na pergunta? É isso. Ele entrega a solução, só que a solução sobre o quê? Sobre o viés do que ele entende que seja a solução. Então, por exemplo, lá no começo dos anos 2000, quando a gente fundou a Nó e a gente conversava muito com várias empresas, as principais pessoas que geravam esse briefing, né, a principal equipe interna de empresas que geravam essa equipe, era a equipe de marketing. Então você via muito claro que os pedidos e os desejos eram em cima do marketing, eram em cima do que o marketing percebia como ação. Porque marketing não é importante, marketing erra? Não é isso. Pelo contrário, marketing é espetacular, beleza? Marketing, propaganda, cara, é espetacular. Só que o marketing, ele pensa um pouquinho diferente do design. O marketing fala, olha, eu tenho que gerar um desejo para esse público, esse desejo desse público para ele conseguir ter impacto e comprar esse produto. Então você vai ver vários produtos, às vezes até o mesmo produto com propagandas diferentes, inclusive quando você vê ao longo do tempo, né? Você tem uma propaganda que tem um tipo de linguagem na década de 80, outro tipo de linguagem na década de 90, outro tipo de linguagem nos anos 2000, outro tipo de linguagem agora, no momento que a gente tá. As propagandas, elas mudam e às vezes o produto não muda. Então a Omo sempre tá vendendo sabão em pó.
beleza? A Apple, já em 2007 que lançou, né, o iPhone, que tava vendendo iPhone, eles mudam um pouco a estratégia de como eles abordam as pessoas. Eu só ver como as propagandas mudam. Então o marketing tem uma consciência e uma velocidade de raciocínio em cima disso espetacular, mas eles não pensam a longo prazo um produto, eles pensam uma ação, tá? E o design, ele pensa o produto. Quando a gente recebe, então, um briefing sobre esse viés, às vezes a pessoa tá falando, olha, a tendência do momento é as pessoas, sei lá, né, querem consumir as coisas muito rápido, quererem tal coisa. Então a gente tem que fazer um produto assim. Não, o produto ele tem que ser mais atemporal, justamente para conseguir ser atemporal. Aí tem um exemplo, eu vou voltar aqui, que é o próprio Egeu. Tá aqui, ó. O Egeu é um exemplo de projeto que a gente ia substituir a ânfora da Boticário. Eu vou botar aqui a imagem da ânfora que era antigamente, da Boticário. Mas a ideia dele era fazer esse projeto. A gente fez ali uma linha de 2 perfumes, o masculino e o feminino. Esse aqui é o masculino. O feminino tem leves mudanças. Um dia eu falo sobre esses projetos especificamente, mas em resumo, esse daqui é um projeto que até hoje, se você vai, ele foi lançado em 2007, 2006. Até hoje ele existe no mercado, tá? E tem alguns outros produtos também que acabaram ficando muito tempo no mercado. Pô, a linha Arca de Noé, pô, resistiu muito tempo no mercado. O Luiza Brunet também, muito tempo. Quando eu falo muito tempo, ficou 10 anos no mercado, né? Ficou aí um puta tempo. Então não é só uma ação de um momento. E que o próprio Egeu aqui dá pra ver que ele vai se perdurando. Ele é um dos projetos que há mais tempo eu fiz e mais continua no mercado. Tem um outro aí também que é um cadeado, que é da Papais. É um que também eu fiz há muito tempo e ele vai se renovando. É isso. Pensando nos produtos, como eles podem se renovar, como eles podem reinterpretar, tá? O briefing, ele no final das contas, ele acaba sendo um viés. Então quando eu recebo o briefing, ele já tá num ponto de praticamente, pô, a ideia então é essa. Então, se a ideia é essa, então eu só tenho que pegar e desenvolver. Tanto que na década de 80 o design basicamente conseguia chegar muito pouco aqui pra trás, muito pouco. Tá? Geralmente você recebia um produto e falava, tem que dar um tapa na forma, é o famoso tapa na forma, né? Agora imagina que na década de 80 a gente recebia muito isso dos engenheiros, da parte de engenharia das empresas. Tá resolvido, então não vai mexer em nada, faz um tapa na estética. Quando a gente conseguia, a gente voltava um pouco e falava, puta, vamos fazer uma pesquisa e vamos repensar algumas coisas pra ver se a gente pode modificar, mas eram poucas coisas que a gente conseguia modificar. Aí dentro de engenharia, outro projeto legal também, vamos lá, né? Esse projeto aqui que eu fiz, que foi da Cota. Tem um vídeo lá no Instagram falando sobre ele, mas basicamente o projeto, né, o que eu tinha desse projeto? Eu tinha toda a tecnologia, era uma coisa total de engenharia que a gente tinha que fazer, esse aqui, viu? Mas esse aqui era total de engenharia que a gente tinha que fazer, e junto com os engenheiros a gente construiu do zero. A gente construiu o conceito, falou, quais são os equipamentos, repôs novos equipamentos, repensou novas possibilidades desse projeto, né? Então eu tô falando sobre uma coisa que a gente fez um facelift dele, né? E pensou sobre uma característica de parecer mais com características de parecer mais esses produtos mais contemporâneos, tipo máquinas e elementos que diminuem mais o tamanho e tal. Tem todo um conceito aí que um dia eu chego e falo nele. Mas o que eu quero dizer é que sim, aqui, por exemplo, um briefing total de engenharia. A gente precisa renovar o desenho dessa história e a gente tá querendo ver se não dá para implementar de repente as tecnologias novas. Quais são as tecnologias? Eu já puxei. Quando eu puxo essas novas tecnologias, eu crio em cima disso, pensando em cima disso. Qual que é o objetivo, então, do design em si? O que a gente faz aqui do escritório com esse design thinking, que eu falo ali, by hook, né? Então eu falo que esse design thinking, esse método aqui de design thinking é um que eu fui implementando essas coisas. Com o Tim Brown vindo, quando ele mostra o que é design thinking, qual que é o pensamento estratégico do design, isso abriu muitas portas para as nossas empresas de design, já no começo lá dos anos 2000. Isso foi muito bom. Várias empresas que iriam também implementar o design thinking por causa do tipo de raciocínio. E aí isso abriu portas e abriu possibilidade das pessoas quererem ouvir mais o que design tem a dizer, porque, o método então cria inovação, mas então como é que vocês criam inovação? E a internet também permitiu isso muito. Ela faz com que os usuários tenham muito mais tempo rápido de resposta. Já lança o produto, eles já estão fazendo unboxing. Então você tem um feedback muito mais rápido. Então qual é o tipo de profissão, qual é a profissão que é especializada nessa área? A profissão especializada nessa área é o design, que vai investigar o público a fundo, tentando entender as dores e as necessidades, que é o que a gente chama ali de UX. Erroneamente, muita gente chama de UX só a interface, que as pessoas usam, que tem UX e UI. Não, User Interface e User Experience. Você tem a interface do usuário, que é como ele vai interagir com isso. Você tem a experiência do usuário. Muita gente usa isso só para coisas digitais. Não, mas está em tudo. O design thinking, o UX, ele, para mim, ele é a essência do design thinking, a essência do design. A essência do design, tá? Nós partimos do para quem e com quem, tá? Então a gente faz projeto para e com as pessoas que vão consumir aqueles produtos. Esse é o ponto de partida, é a pessoa entendendo as dores, as necessidades. Agora imagina que a internet bomba e quando ela bomba vem tudo isso à tona. Um monte de gente reclamando, falando sobre produto, serviço e tal.
muita gente ela vai falar que o produto é bom ou não. Então, de que maneira que a gente trabalha aqui no escritório e aqui nas mentorias no escritório, nas consultorias que eu dou, a gente pega o briefing, que é uma necessidade desse cliente de inovar, de querer melhorar a eficiência de produção, de querer entender se o que ele tem no mercado dá certo, será que tem mais abertura de possibilidade de mercado? Então, esse é um exemplo de uma coisa mais intangível. Eu quero ver se eu tenho novos negócios e tal, assim como coisas tangíveis, quero criar uma máquina, quero criar um produto X, tá? Vamos entender. Então, vamos pegar esse briefing aqui no escritório. Tem alguns lugares que chama de debriefing, que é fazer um rebriefing disso ou rebriefing. A gente chama de um outro nome para não confundir. É briefing que vem do cliente e escopo que vem nosso. Tem diferença conceitual? Não. Conceitual não tem diferença nenhuma, tá bom? Assim, é o mesmo material na prática. Só que na teoria é só uma questão de gestalt, é uma questão de percepção. Se um é briefing, o outro vai ser escopo, sacaram? A gente só chama de escopo pra ficar muito distante. O briefing foi o que a gente recebeu de você, a gente fez o escopo. O que a gente faz com o escopo? A gente fala, vamos começar a descobrir se o que tá aqui faz sentido, não faz, ou se é uma parte enviesada. 100% dos briefings são enviesados, tá? Eu não vou falar 100%, vai 99,999% dos briefings eles são enviesados, porque eles não partem dessa descoberta. Hoje em dia, com algumas empresas tendo designers internos, eles já sabem da necessidade de realmente tentar brifar de uma maneira mais adequada. Usa equipes e tal, mas mesmo assim, o ideal é fazer toda essa pesquisa. E essa pesquisa de jornada é pesquisa, investigação, entendimento, tá? E daí, então, a gente funciona nos seguintes pontos, né? Isso que foi legal. Por que também é dividido em 3? Primeiro, porque pesquisa e enquadramento é uma coisa que exige um bom tempo. É às vezes aqui que você mata a questão, que você resolve todos os problemas, tá? Fazendo uma pesquisa muito clara, fazendo uma imersão, fazendo um UX muito bom, tá? Fazendo uma imersão muito boa, entendendo quais são as razões, o que você precisa, tá? Isso aqui são entendendo os porquês. Por que alguém vai querer o seu produto? Por que alguém vai querer alguma coisa? Por quê? Porque esse cliente quer e o que ele quer. Então a gente descobre isso de uma maneira muito visceral, pesquisando, levantando dados, tendo gráficos. Um dia eu vou explicar que o do Maisha, que foi a estratégia inteira dele foi descobrir isso, tá? Tem um case aqui, onde é que ele tá? Tá aqui, ó. Esse case aqui foi um que começou com uma ideia de produto, a gente falou, podemos fazer o trabalho? Pode. A gente fez o trabalho e falou, olha, devido ao tamanho do produto que eu não posso falar que produto que é, esse primeiro. Vamos estruturar melhor, vamos fazer realmente uma marca, que é o que você quer, e não vamos chamar essa marca do nome do produto, vamos entender outros subprodutos que podem compor essa linha. A gente conceituou a marca toda, achou toda a estratégia da marca, deu o tom pra marca, e daí a marca pegou aquilo lá e mandou pra uma agência de design gráfico e tal, pra desenvolver, por exemplo, a parte gráfica. Eu falava, a parte gráfica não é com a gente, não é especificamente com a gente pode apontar, a gente pode auxiliar, mas não é com a gente especificamente. Com a gente é design de produto. Então, esses desenhos foram desenhos que eu realizei, que a gente desenhou e conceituou e pensou tudo, tá? Que é a Bosque, beleza? Inclusive o nome Bosque, ele surge justamente dessa parte desse entendimento. Então ele permitiu, vamos usar um briefing aí, do briefing, vamos desenvolver isso daí de uma maneira mais clara, mais objetiva, né? Então vamos entender o que é. Então a gente descobriu, através do briefing, quero fazer, a única coisa que eu posso falar é quero fazer uma casinha de cachorro, tá? A única coisa que eu posso falar. E daí a gente falou, olha, a casinha de cachorro é um elemento grande, uma coisa grande, então vai ser muito complicado. Por que você não parte de produtos mais essenciais e você vai ganhando ritmo, tendo estofo para sua empresa, fazendo ela crescer com produtos que são mais fáceis de controlar e com menos custo operacional. Isso foi uma estratégia, só que a gente teve que desenhar os outros produtos. Acho que a gente desenhou, no final das contas, ali aparecem 2, mas acho que a gente desenhou 5 produtos, se não me engano. Foram 5 produtos no total, 5 ou 6 produtos, e deixou alguns conceitos em aberto, né? Mas o principal, a gente ajustou a estratégia. A gente tem uma apresentação que mostra toda a estratégia. O que você tem que fazer, qual que é o conceito, de que maneira você vai trabalhar. Começa por esse porquê, aonde eu faço uma pesquisa e um enquadramento. Pesquisar o mercado, entender que esse mercado faz enquadramento. O que é o enquadramento? Eu pego esses dados e vou colocando em caixinhas que dão mais sentido para isso. Então eu pego essa pesquisa que é pesquisa desk, é pesquisa de informação, é ir atrás de consumidor, é entrevistar, é qualitativa, é quantitativa, e eu começo a enquadrar isso. Enquadrar em quê? Em macroblocos. Blocos tipo, olha, isso aqui foi percepção do cliente, isso aqui foi entendimento que o cliente tem, isso aqui é o que ele deseja, isso daqui são características que ele gosta, isso aqui são coisas que não são legais, isso são coisas que a gente não vai trabalhar, porque não faz parte do escopo do que a empresa precisa trabalhar, isso são necessidades. Então a gente vai entendendo isso e alinhando, inclusive, com as expectativas da empresa. Cada empresa quer vender um tipo de negócio, cada empresa tem o seu porquê, beleza? Depois disso, quando a gente definiu e aqui, o que a gente entrega nesse ponto? A gente entrega gráfico, resultado, números, elementos, a gente
entrega estofo para poder trabalhar, porque aí sim, quando a gente descobre, a gente consegue chegar na coisa que as pessoas acham que a gente mais faz, que a ideação é ter uma ideia, aí não. Aí, com isso daqui, a gente pesquisa focado naquilo que a gente definiu como pontos para conseguir fazer. Aqui já é uma pesquisa mais de referências, de elementos, de tendências, de linguagem, pesquisa também um pouco mais a fundo de alguma coisa que ficou na dúvida para começar a gerar ideias, começar a gerar conceito, ideação. Produto, desenvolver esses produtos, ter ideias disso, possibilidades disso. E aí sim, a gente consegue ter ideia, ter elementos, apresentar propostas, e eu geralmente apresento 3 propostas, tá? De uma ideia. Então você tem uma ideia, tem um produto que tem que desenvolver, eu apresento 3 propostas. E tem um conceito para apresentar essas 3 propostas, que é uma disruptiva totalmente, uma maluca disruptiva, que vai funcionar, uma que usa o meio termo, tem uma coisinha ali que você vê que é disruptivo, mas ele joga mais ali no seguro, tem um meio a meio, e uma que vai jogar no seguro. Ah, qual das 3 é disruptiva, é melhor? Tal? Não, todas as 3 vão atender as demandas, todas as 3 estão dando o tom que a empresa precisa, não existe tipo achismo, ali o método que eu uso é fazer esses 3 tipos de versão. Segura, uma que é um meio termo e outra disruptiva, tá? A gente fala de segura no sentido de percepção, porque às vezes a disruptiva, ela vai funcionar, mas ela precisa um pouco mais de engajamento, ela tá repensando, tá fazendo, tem uma primeira estranheza no momento quando a pessoa olha, mas pode dar um puta boom pra tua marca. Quando as pessoas começam a compreender, boom na marca. Isso acontece com muito produto, que ele é disruptivo, as pessoas têm um primeiro impacto, aí elas vão construindo. O iPhone foi disruptivo nesse conceito. Como não tem botão, é tudo na tela, mas será que funciona? A tela é esquisita, eu não sei apertar uma tela, tinha umas discussões tipo, mas a tela é ruim apertar, é legal você sentir o botão, entendeu? Ainda não tinha usado a tela, então aí ele vai disruptivo e chega onde chegou. Um exemplo do iPhone que eu dou, porque todo mundo conhece isso daí, mas tem vários exemplos de marcas. E quando você faz isso tudo bonitinho, você consegue chegar num briefing legal, tá vendo? Que a gente chamou de escopo. Então aquilo lá gera um escopo, gera um novo briefing. Isso é uma pesquisa que delonga tempo, tá? A gente vai apontando, delonga o tempo, pesquisa e assim por diante. E aí sim a gente chega na fase de, teve a ideia? Faz testes, testa o produto, testa no mercado, tal. Ah, quer voltar? Volta a ele, vamos reidear ele, vamos ver o que apareceu, o que a gente podia. Então esse ciclo acontece aqui, tá? Esse ciclo de renovação, de entender o projeto, onde aqui no meio ele é controlado, ele tá bem no meio, o ciclo, onde eu tenho um começo e fim. Eu falo, bom, então eu tenho que tomar uma pesquisa, ver a ideação, vou fazer um novo teste, tá? E aqui entra também um outro conceito que eu uso bastante, que é o porcótipo, tá? Mas isso vai mais lá pro fim, que é quando a gente entra em testes. Então a gente faz testes, definições, ajustes, precisa voltar, volta, retorna e assim por diante, sem problema nenhum. Esses testes dão mais possibilidades, ajustam e depois a gente faz o quê? A gente faz o quê? Que é o desenvolvimento e a entrega, né? Eu chamo aqui de método 4D, que é descobrir, definir, desenvolver e delivery, entregar, né? Eu boto 4D porque entregar ia quebrar tudo, é 3D e um E, não, é 4D, né? Então, sobre esses 4 pontos. E a entrega é o quê? Definição, que aliás é uma coisa que eu vendo bastante. Tem muita gente que me vem com o projeto e às vezes eu faço o quê? O desenvolvimento e o detalhamento desse projeto. Na verdade, pega um pouquinho antes que eu faço um pouco de pesquisa, mas é como se aqui eu fosse fazer o desenvolvimento e o detalhamento do projeto. E aí eu vou desenvolvendo isso. Quer ver um exemplo do que tem aqui? Cadê? O computador foi um pouco disso. Eu não fiz a criação, por exemplo, foi o Marcos Batista, e eu fiz o desenvolvimento e detalhamento. Ou seja, eu falava, bom, ele fez a criação conceitual do produto, desenhou o produto, e eu fui entendendo como melhor colocar as placas, quais eram os problemas que a gente tinha operacional dele, como é que ia montar e assim por diante. Mesma coisa, chocolate eu não fiz o desenho do chocolate, a criação, foi o Brasil e Murguel que desenvolveram, criaram o conceito e falaram, tá, tudo bem, a gente criou porque eles trabalham com linhas de joias, mas eu não sei como produzir isso daqui, eu não sei nem como desenhar isso aqui no 3D da maneira certa, pra manter aquilo lá que a gente conceituou. Aí vai lá, e eles tinham alguns desenhos 3D lá, então vai lá, fala, bom, qual que vai ser o método de produção? Vai ser esse? Então eu vou lá e vou adaptando. Esse aqui foi um produto do Cinemax específico que ele, precisava resolver um probleminha, o cliente precisava resolver um probleminha de como ele ia dar a impressão que a cordinha ia passar em torno do chapéu, tá? Então isso é bem legal. Por o balde de pipoca, ele foi do começo ao fim. Teve lá um conceito aberto, que era eu ter uma ideia. Tem que fazer o balde de pipoca do Deadpool. Beleza, mas eu tinha que fazer tudo. Então conceituar ele, entender quais eram as referências, mudar muita coisa do que tinha lá do conceito inicial, né? Propor novas possibilidades, desenvolver e detalhar isso daí da maneira adequada, tá? Então, são vários projetos que são pensados assim. Os outros eu vou participando desde o começo, o conceito. Esse aqui também foi um que eu fui contratado para resolver essas buchas, né? Que é muito legal trabalhar com eles nesse quesito, adoro eles. E devido a eles, inclusive, a gente acabou recebendo esse prêmio aqui, Award, que é um prêmio internacional, tá? Que eu ainda não tinha no currículo esse prêmio, que foi muito legal a gente ter recebido aqui o projeto deles, e obviamente como a gente ajuda a parte de desenvolvimento, detalhamento e até conceituação de algumas coisas, mas assim, desenho, conceito base fundamental é deles, né? Então me contratam muito para isso, tá?
Então aí esse método ajuda muito a deixar claro isso. Esse é o meu método de pensamento projetual. E sim, você tá com dúvida, você quer entender um projeto, quer entender se você tá indo pro caminho certo, se você quer ajuda nisso, puta, a gente tem eu tenho total capacidade para ajudar nisso, ou simplesmente usem, né, o elemento que a gente falou aí do triplo diamante e por que ele é muito poderoso para descobrir isso.